Como o Brasil vai combater a criminalidade? Seguindo o que deu certo em El Salvador, com tolerância zero para criminosos, construindo cadeia, punindo com prisão, ou vai fingir que combate alguma coisa defendendo prisão só para caso de crime hediondo, assassinato, estupro e olhe lá, né? Assalto, roubo, furto. Isso tudo para o Flávio Dino, que vai para o STF, para o Ricardo Lewandowski, agora ministro da Justiça, e para o Lula, isso é coisa pouca. Dá para resolver com pena alternativa. Não, não dá. Criminalidade com impunidade só gera mais criminalidade. Por isso fica difícil de aceitar uma imprensa que ignora os resultados conseguidos pelo Nayib Bukele em El Salvador na guerra contra o crime. Uma imprensa que fala em controverso combate à criminalidade, controversa estratégia para a segurança pública, combate sem lei ao crime, à custa de direitos civis, os tais direitos dos manos. O Olavo de Carvalho, no livro O Imbecil Coletivo, fez a seguinte pergunta: a eliminação do banditismo armado não vale o risco de alguns abusos esporádicos? Que democracia é verdadeira quando os índices de criminalidade são altíssimos, como no Brasil, como era em El Salvador em 2015, o país mais violento do mundo, com 106,3 homicídios por 100 mil habitantes, até que Nayib Bukele chegou à presidência. E qual é a taxa de homicídios hoje? Caiu mais de 13 vezes para 7,8 por 100 mil habitantes. Vou repetir, de 106,3 para 7,8. E como o Bukele desarticulou as gangues que aterrorizavam El Salvador. Construiu cadeias e prendeu mais de 70 mil pessoas. E a velha imprensa acha tudo isso desumano. Os salvadorenhos, que passaram a viver sem medo, com liberdade, respondem de forma muito clara. Elegem Bukele com 85% dos votos. Mas a mídia tradicional, os detentores da cultura, os intelectuais, o Lula, eles mantêm a simpatia pelo banditismo e o ódio pela polícia, pelas forças de segurança. Essa turma vive nessa lenda de que o criminoso é um cobrador de uma dívida social, que ele não tem responsabilidade pelos seus atos pessoais, que tem que ser compreendido, ajudado. Olavo de Carvalho escreveu o seguinte sobre esse grupo: com a consciência mais limpa deste mundo, eles continuam a culpar os outros, o capitalismo, a polícia, e a chamar de reacionários e fascistas os cidadãos ricos e pobres que querem ver os bandidos na cadeia. E mais, Olavo, há um nó de preconceitos contra a ordem pública e a favor da delinquência. Para nossa esquerda, decididamente, assassinos, ladrões, traficantes e estupradores estão alinhados com as forças progressistas e destinados a ser redimidos pela história pela sua colaboração à causa do socialismo. E a velha imprensa também cobra do Bukele soluções para a economia em El Salvador, considerando já que ele não tem capacidade para isso. Como se não houvesse ligação entre criminalidade e economia. Claro que há. Outro dia eu vi um estudo do FMI que mostra que no Brasil o crime tem impacto negativo de 0,6 ponto percentual no PIB. Isso quer dizer que a economia brasileira poderia crescer mais se nós tivéssemos índices de criminalidade próximos da média mundial. E isso engloba todo tipo de crime. Vou pegar o caso da Rua Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, que sofre com furtos, roubos, assaltos e saques a lojas. Na semana passada, só um comerciante que teve a loja invadida por usuários de drogas, por moradores de rua, amargou um prejuízo de R$300 mil. E ele anunciou que vai fechar o estabelecimento. Portanto, vai demitir os funcionários. Há 10 anos, a Santa Ifigênia, que trabalha muito com produtos elétricos e eletrônicos, tinha 15 mil empresas. Hoje são 2.500. O crime afasta investidores, eleva os custos das empresas, a produtividade cai, não tem jeito. E nesse custo que eu citei, a gente tem que incluir a morte de pessoas jovens vítimas de criminosos. Num jovem que é assassinado, foi feito um investimento em escolaridade. Ele teria uma vida produtiva longa, mas isso se perde. Fora os gastos de hospitais com pessoas vítimas de crimes, fora as vítimas de crimes que se afastam temporariamente do trabalho. Há uma série de problemas acarretados pela criminalidade. E sim, bastaria falar da dor enorme de perder tanta gente assassinada. Mas não é só isso.
E aqui no Brasil, os discursinhos são esses. Querem facilitar mais a vida dos ladrões, humanizar o combate ao pequeno crime. Punição severa mesmo só para quem supostamente, parece, né, agredir um ministro do Supremo, mesmo que não surjam provas de crime assim. Punição severa mesmo só para quem invade prédio público em Brasília, num quebra-quebra, mesmo sem provas de cada crime cometido e por quem. Desde que a pessoa, claro, não seja do PT, de outro partido ligado ao comunismo, ao socialismo, desde que não seja da CUT, do MST, porque aí ela seria só uma manifestante, nunca uma golpista, uma terrorista. Também estão liberados os crimes de corrupção. O Dias Toffoli está aí, com a corda toda, deixando isso ainda mais claro, cancelando multas de empresas que fizeram acordo de leniência, mesmo que o Toffoli tenha sido citado num desses acordos, mesmo que a mulher dele seja advogada de uma dessas empresas, mesmo que essas empresas tenham feito acordos similares em outros 12 países. Mas aqui é Brasil. Aqui é Brasil. E eu encerro com uma declaração do Nayib Bukele, depois da vitória esmagadora na eleição para presidente. Lembrem-se daquele que era o país mais violento do planeta. El Salvador mostra para o mundo que tudo pode ser feito com boa vontade, com vontade política. E quando um país não resolve seus problemas, sobretudo de criminalidade, é porque não há vontade de resolvê-los. E, em alguns casos, porque existe alguma parceria com os delinquentes. Mais uma vez, a comunista socialista Ivete Sangalo achando que tem superpoderes maior do que Deus, do que Jesus Cristo. Olha só, cantora Baby do Brasil manda Ivete Sangalo procurar Jesus. Baby afirmou que o arrebatamento está próximo e que deve acontecer entre 5 a 10 anos. Mas a Ivete Sangalo, né, que é meio ateu, só Deus sabe o que ela é, não gostou não, viu? Olha só aqui, gente. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! A força de Deus é a maior energia, né, do mundo, né? Mas, enquanto isso, vocês estão aí no carnaval, né? Pintando e bordando, né? Amanhã não tem nem ovo e nem abóbora. Fora as pessoas que estão indo direto para os hospitais. Os hospitais estão lotados por causa dessa dengue. E se não bastasse, por causa desse índice de violência, né, Ivete Sangalo, né? Quem viver verá, viu? O homem só está plantando coisas ruins nessa terra e ele vai colher o quê? Vai colher flores? Esperem, quem viver verá, viu? Deus é justo.